Olá, alunos, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Elisângela de História. Nós estamos, dando continuidade aqui, na formação da Europa moderna e estaremos falando sobre a Inglaterra, tudo bem? Eu já tinha gravado um vídeo para vocês falando sobre a dinastia Tudor e agora nós estaremos aqui, finalizando falando sobre a dinastia Stuart, tá bom? Bora lá então falar sobre seus monarcas, e seus respectivos governos. Temos aqui, o Jaime I. Ele vai ser o primeiro rei, da dinastia Stuart a governar a Inglaterra. Lembrando que ele era filho da Maria Stuart, a que foi, vamos dizer assim, assassinada, pela prima Elizabeth I. Então, ele acaba assumindo o trono depois que Elizabeth, ela falece, tá bom? Ele vai ter como principal objetivo tentar fazer a unificação da Inglaterra e da Escócia, mas uma coisa que eu quero deixar bem clara é que isso daí não vai ocorrer. Ele vai ser um rei de 2 reinos, tá bom? Ele apoiava muito o anglicanismo, tá? E ele também era muito apoiado, pela religião. Então, por esse motivo, ele vai acabar perseguindo muito católicos e puritanos. Vai ser durante o governo de Jaime I que alguns puritanos, eles vão acabar migrando para a região da América do Norte, O que vai dar origem às 13 colônias, que vai dar origem ao que a gente conhece hoje aos Estados Unidos, tá bom? Ele governa até o dia da sua morte. Aqui, depois que ele falece, quem é que vai assumir? Carlos I, tá bom? Carlos I, ele vai ser um rei bastante controverso e ele vai acabar trazendo muita insatisfação, tá, para o parlamento inglês. Que nem a gente já consegue observar, que um dos primeiros motivos dele ter desagradado o parlamento é porque ele casou, com a católica Henriqueta, que era filha do rei francês, tá, do Henrique IV. Ai, gente, desculpa, aqui ficou um errinho de digitação. Pronto, finalizado. Durante o governo dele, ele vai acabar dissolvendo 2 parlamentos, tá? No terceiro parlamento, ele vai acabar assinando uma petição de direitos, que nada mais era do que um documento que proibia, a cobrança de impostos pelo rei, sem o consentimento do parlamento. E ele também não poderia fazer qualquer tipo de prisão, tá? Sem o consentimento do parlamento. Claro que depois ele acaba dissolvendo o terceiro parlamento, ele dissolve um 4º parlamento, tá? E aí, quando a gente já tá no 5º, ele acaba meio que cedendo, as exigências, dos parlamentares, porque ele tá precisando muito de dinheiro, porque ele tá tendo alguns conflitos, revoltas lá na Escócia. Então, ele precisava de dinheiro dos ingleses para poder conter essas revoltas. Então, ele vai assinar, ou melhor, ele vai aceitar o decreto trienal. O que seria esse decreto trienal aí, que ocorreu no ano de 1641? Ele falava-se o seguinte, que o parlamento ele deveria se reunir pelo menos uma vez a cada 3 anos. E que o rei, a partir daquele momento, nesse caso aí o Carlos I, ele não poderia mais dissolver o parlamento. Então, aquele parlamento, ele permaneceria, sem qualquer tipo de influência aí do Carlos I, tá? Carlos I, como uma forma aí de se vingar, ele vai acabar mandando prender, esses opositores do parlamento aí, e isso vai acabar eclodindo, a guerra civil lá na Inglaterra, E bora aqui então falar, sobre Oliver Cromwell. Eu sempre vou ficar falando sobre Oliver, tá? Que acho que fica mais fácil aí pra vocês, ok? Oliver, ele era comandante do novo exército modelo, Mas antes de eu começar a falar sobre o Oliver, eu quero fazer vamos dizer assim, um paralelo, do quem é que estava apoiando, o rei e quem é que estava apoiando o parlamento, para vocês entenderem o papel de Oliver. Carlos I, ele recebeu muito apoio, tá? Principalmente dos nobres, dos anglicanos
e também dos católicos da Inglaterra e da Irlanda, tá? Isso daí é bastante importante eu citar para vocês. Esses apoiadores do rei eram chamados de cavaleiros, tá? Já o parlamento, ele tinha principalmente, né, apoiadores. Gente, eu tô dizendo parlamento, mas aí a gente tem que ver que tem uma divisão dentro do parlamento, tá? Porque tem a Câmara dos Lordes e tem a Câmara dos Comuns. Então, muito desses nobres, né, vão acabar apoiando aí o rei. Mas, em compensação, né, a Câmara dos Comuns vão acabar, vamos dizer assim, tendo, como é que eu posso dizer assim, outros apoiadores, né, para lhe ajudarem. Então, entre esses apoiadores aí da Câmara dos Lordes, da Câmara dos Comuns, temos também os puritanos, né, e os burgueses. Então, esse grupo aí que era contra o rei, que eram os opositores do rei, eles eram chamados de cabeças redondas, tá? Gente, eles recebem esse nome, não é porque, não é por nada não, assim, porque eles tinham cabeça, né, de bola e algo do tipo. Era simplesmente porque eles usavam cabelos curtos, né? Eu não sei se vocês conseguiram observar nas imagens, mas eles tinham uma tendência de ter um cabelo um pouco mais comprido, né? Então, aí, quando a gente para pensar, né, nesse grupo opositor do rei, eles acabam recebendo esse nome, né, de cabeça redonda, simplesmente pelo corte de cabelo, tá? Claro que a Guerra Civil, ela surgiu no ano de 1642 e vai até o ano de 1649, tá bom? E em meados do ano de 1645, 3 anos, né, que já tá ocorrendo a Guerra Civil, tem muitas vitórias e derrotas, tanto do lado dos cavaleiros quanto dos cabeças redondas, tá? E aí onde acaba surgindo o Oliver, né? Ele acaba assumindo o exército que estaria apoiando, né, os cabeça redonda. E ele vai acabar organizando o que a gente vai chamar de novo exército modelo, tá? E aí sim, os parlamentares eles vão conseguir ter um apoio maior, vão conseguir derrotar Carlos I, tá? E no ano de 1647, Carlos I ele é derrotado, tá? Na Guerra Civil, e ele é preso também. E aí acaba surgindo um novo cenário. Por quê? Que agora, né, derrotamos aí, né, os cavaleiros, só que dentro do parlamento vai ter uma confusão. Porque tem pessoas, né, que apoiam que Oliver ele tem um comando maior, até porque ele que foi o grande vencedor aí da Guerra Civil, né, foi ele de fato quem derrotou. Só que o parlamento também queria se fortalecer cada vez mais, né? E aí no meio desse, né, dessa confusão enorme, Oliver Cromwell ele vai acabar indo para Londres e ele vai expulsar esses parlamentares, tá? E durante esse período vai ser abolida a Câmara dos Lordes, até porque os grandes apoiadores deles eram da Câmara dos Comuns, tá? O que depois vai ficar até sido conhecido como o rabo do parlamento, né? Porque o rabo do parlamento foi aqueles que sobraram e eram os apoiadores, né? Submissos a Oliver. E também vai ser, né, o único momento da história da Inglaterra que a monarquia ela vai ser abolida e a Inglaterra ela vai se tornar uma república, tá? Oliver Cromwell, ele vai acabar recebendo o título de membro do Conselho do Estado, tá? O que era esse membro do Conselho do Estado? Além de ter o parlamento, vamos dizer assim, né, com a autoridade suprema da Câmara dos Comuns, o poder executivo, né, que nesse caso era o poder do rei, ele seria exercido por um Conselho de Estado. E quem era o Conselho de Estado? O Oliver. E não só por isso, ele também vai receber o título de protetor da Inglaterra. Então, vai ter um período da história da Inglaterra também que ela deixa de ser republicana e passa a se tornar um protetorado, tá? Um dos primeiros atos do Oliver que ele vai acabar fazendo e vai fortalecer muito a Inglaterra vai ser os atos de navegação. O que seriam esses atos de navegação? Qualquer barco que saísse ou entrasse na Inglaterra deveria de ser origem inglesa, né? Então, os produtos para você poder fazer comércio, comercializar, tinha que ser trazido ou levado, tá bom? Pelos barcos ingleses.
E isso acabou fortalecendo muito aí, né, essa marinha mercante. Uma coisa que eu quero citar que vai ser nesse período, né, que a Inglaterra, ela meio que vai entrar em um embate, né, com os Países Baixos, que eu já citei para vocês em outras videoaulas, porque a grande marinha mercante desse período eram os Países Baixos. E conforme com esse ato de navegação, a Inglaterra, ela vai acabar fazendo o quê? Diminuindo, né, esse comércio dessa frota marinha aí, né, dos Países Baixos. E vai acabar trazendo uma insatisfação muito grande. Mas claro que vai ser algo assim que vai ter um embate, mas a Inglaterra, ela sempre vai sair vencedora, tá? O Oliver Cromwell, quando ele recebe o título, né, de Lord do Protetorado, né, da Inglaterra, ele não aceita o título de rei, tá? Mas ele aceita nomear um sucessor. Quem poderia assumir, né, esse protetorado após a sua morte? E ele acabou escolhendo, né, o seu filho. Mas quando ele acabou falecendo, o filho dele não teve o mesmo pulso firme que o pai e acabou perdendo aí, né, o reino da Inglaterra. E quem acabou se beneficiando com isso foi, né, no caso, o parlamento, que tentou aí se fortalecer. E aí a gente diz que vai ter, né, uma restauração da dinastia Stuart. Por quê? O parlamento, ela vai acabar pedindo para que Carlos II, né, que era filho de Carlos I, voltando aqui, vamos falar sobre Carlos I, né? Carlos I, uma coisa que eu esqueci de citar para vocês, quando ele foi condenado, ele foi julgado, ele foi também decapitado, tá, gente? Ele é o primeiro rei da Era Moderna a ser decapitado. Isso vai ser algo assim extraordinário, né? Então até essa imagem divina do rei vai acabar diminuindo, né, com isso daí. Quando, né, essa volta, né, da dinastia Stuart, quem assume é o filho de Carlos I, nesse caso o Carlos II, né? Quem colocou Carlos II no poder foi o parlamento. Carlos II, ele era católico e totalmente absolutista, tá? O principal objetivo dele foi tentar restabelecer a igreja anglicana na Inglaterra, e o governo dele vai ser um governo bastante mediano, né? Até porque como ele acabou de pegar um governo, né, que já tinha saído por um período da República, protetorado, tinha saído de uma guerra civil, então ele meio que não tentou fazer tantas mudanças bruscas, tá? E ele morreu, não deixou herdeiro, mas quem acabou assumindo foi o seu irmão, tá? Com o nome de Jaime II, que é esse sujeito aqui, tá? O Jaime II, ele era católico. Gente, qualquer monarca que entra na Inglaterra que é católico, tá pedindo para sair, né? Porque os ingleses, eu já falei para vocês em Reforma Protestante, a gente já falou isso daí na dinastia Tudor, eles são anglicanos, então o monarca também tem que ser anglicano. E por ele ser católico, e quando ele casa com uma católica, né, que ele era viúvo, ele tinha 2 filhas que eram casadas com maridos protestantes, né? E quando ele casa novamente com uma católica e ele tem um filho, né, homem, né, para assumir o trono, e esse filho é católico, aí o parlamento falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos tentar aí dar um golpe, retirar Jaime II e colocar, né, alguém que seja protestante para que possa nos representar. E aí onde eles acabam entrando, né, em acordo com o Guilherme de Orange, que nada mais era, né, do que esposo de uma das suas filhas, né, a Maria. E Guilherme de Orange, ele também era um dos líderes, né, que a gente vai dizer aí dos Países Baixos. E aí vai acabar surgindo o que a gente conhece como a Revolução Gloriosa, tá? Ou porque essa Revolução Gloriosa, ela recebe esse nome? Foi uma revolução que não houve conflito de fato, vamos dizer assim, não teve morte, foi uma forma totalmente pacífica, tá? Guilherme de Orange, com o apoio do parlamento, ele acaba desembarcando na Inglaterra, tá, gente? Com um exército. E quando o seu sogro fica sabendo disso daí, Jaime II fala,
a minha filha e meu genro querem o trono da Inglaterra, não vou fazer oposição. Ele entrega o poder, né, literalmente para os dois. E aí ele se retira em exílio. No ano de 1689, né, Guilherme II, ou melhor, Guilherme III e Maria II assumem o trono da Inglaterra. Só que Guilherme III, ele já tinha assinado um acordo com o parlamento, tá? Em que ele assinou a Declaração de Direitos, que era nada mais, nada menos, falando assim o seguinte, né? Que quem de fato ia mandar na Inglaterra seria o parlamento. Ele apenas iria usar a coroa, tá bom? Então, aqui temos os dois monarcas, né, da dinastia Stuart, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Eu não sei se ficou muito barulho, porque conforme eu fui gravando o vídeo, né, começou a chover. E eu espero que dê para escutar o vídeo, tá? Se caso vocês tiverem dúvida, coloquem aí no comentário que eu estarei respondendo para vocês. Estamos finalizando, tá, esse assunto sobre a monarquia europeia, tá, moderna. Então a gente finalizamos esse assunto aí com a dinastia Stuart, tá? E até um próximo vídeo, turminha. Beijo, beijo, tchau, tchau.